Amém e amém. Muito bem, meus queridos, vamos à palavra de hoje à noite. Um breve tempo para repartir um cuidado de Deus conosco. Sempre quando a palavra está sendo ministrada, é um cuidado de Deus conosco, não é? E hoje teremos mais uma vez cuidados. Queridos irmãos, então abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Deixe um pouquinho aberto aqui a sua Bíblia. Se você preferir, deixe aberto durante os próximos minutos, para que, enquanto nós formos conversando, você também tome atenção, tome nota daquilo que está escrito na Santa Palavra. Quem aqui já tomou um choque? Sabe aqueles choques de um fiozinho desencapado, dedo na tomada? Um choque. Tem choques que são um pouquinho mais leves. Agora tem choques que são gravemente irreversíveis. Quando a descarga elétrica, por exemplo, é muito grande, infelizmente há pessoas que chegam a óbito por causa desta descarga. Só que todos nós aqui, uma vez na vida, já tomamos um choquezinho, mesmo que seja assim pequeno. E fala a verdade, quando você tomou esse choque, se você estava um pouquinho sonolento, você acordou na hora, né? Porque é algo que mexe com a gente dos pés à cabeça. Não é algo assim muito fácil de lidar e a gente às vezes dá aquele pulo, né? Tirando a mão rapidinho ou aonde nós tenhamos encostado. O tema da mensagem de hoje tem a ver um pouco com este exemplo. Nós vamos falar sobre um choque de realidade. Então, fica com esse exemplo, um choque. Você pegou em alguma coisinha, despertou. Era o que estava para acontecer com a carta que nós vamos ler aqui do Apocalipse no capítulo 3. Os irmãos ali em Sardes estavam prestes a tomar um choque de realidade. Estavam prontos assim para serem de alguma forma despertados de uma condição que estavam. Vamos ver o que Jesus, por intermédio do discípulo, do apóstolo João, diz à igreja e hoje faz permear no nosso coração também. A partir do versículo de número 1. Olha só. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: Assim declara o que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta, estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda
o que o Espírito revela às igrejas. Um choque de realidade. Era isso que estava acontecendo neste exato momento, ou num primeiro momento, em que a carta chegou à igreja em Sardes naqueles dias. E bem profetizou o profeta Isaías no capítulo de número 29, e depois reforçou Jesus no capítulo de número 15, segundo escreveu Mateus, ao repreender alguns escribas e alguns fariseus, dizendo assim: hipócritas, bem profetizou Isaías, disse Jesus, sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Infelizmente, era exatamente isso, e esta frase encaixava-se perfeitamente no que estava acontecendo na igreja em Sardes, em que Jesus resolve falar com eles. A igreja, nos dias ali em que a carta foi escrita e foi entregue às 7 igrejas da província da Ásia, a igreja ali em Sardes, conta-nos a história, que havia provavelmente acabado de ser reerguida, porque a região ali, em mais ou menos 17 depois de Cristo, e esta carta, dependendo da interpretação que você for ler sobre o Apocalipse, ela foi escrita em meados de 65 ou até 95 depois de Cristo. Então, depois desse tempo. A igreja havia sido reerguida porque, em torno de 17 depois de Cristo, havia tido um terremoto naquela região, e consta a história que a igreja havia sido devastada. Então, ela havia sido novamente reerguida, a região estava sendo reerguida. Porém, o poder devastador, o choque que causou naquela igreja o terremoto de 17 depois de Cristo, nem se comparou ao choque, ao terremoto devastador que chegou à igreja quando esta carta foi enviada e quando esta carta foi lida para toda a comunidade. Por quê? Porque a igreja, ela tinha boa reputação, ela tinha boa fama, era uma igreja aparentemente viva diante de todas as pessoas. Então as pessoas olhavam para a igreja em Sardes e rasgavam-se de elogios a ela. Quando nós olhamos para outras cartas, nós vemos que há graves apontamentos de pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, adulterando a graça, adulterando o evangelho, irmãos que estão tolerando pecados abomináveis, mas não é isso que nós vemos em Sardes. Então, quando nós olhamos, nós vemos que era uma igreja que havia e tinha uma boa reputação. E é muito fácil o nosso coração se corromper. Quando somos recebidos com elogios, quando somos elogiados assim, de maneira muito intensa, de maneira muito frequente, quando as nossas obras chamam a atenção dos olhares das pessoas, e as pessoas dizem: poxa, olha, que igreja caridosa, que igreja com uma estrutura bacana, olha que igreja boa, que igreja que está de fato vivendo e cumprindo a vontade de Deus, do Deus que eles professam. É muito fácil a gente acabar acreditando nisso. E, de fato, ir nesta onda. Opa, nós estamos bem cotados com Deus. Nós estamos, assim, bem avaliados com Deus. Só que, de repente, o Senhor da igreja envia uma carta para o seu povo, e a carta que ele envia começa a dizer, primeiro: eu conheço as tuas obras. Como ele falou para as demais igrejas. Eu conheço as tuas obras. E todo mundo anda dizendo que vocês estão vivos. Que a vitalidade é a marca desta igreja. Contudo, tudo o que sugeria a vida para a igreja em Sardes, Deus estava dizendo através da sua palavra que, na verdade,
aparentava, ou que aos olhos de Deus era como um cemitério espiritual. Ou seja, todo mundo diz que vocês estão vivos, mas eu que os conheço, digo que vocês estão mortos. Vocês estão mortos, igreja. Imagina o choque para a igreja receber esta revelação. Pá! Estou morto. Daí, a pergunta seguinte seria, mas como isso é possível? Uma igreja dotada de grandes obras, dotada de grandes execuções em nome do Senhor ao mundo, como é possível que essa igreja viva, essa igreja esteja morta? A resposta é a seguinte: o que estava acontecendo ali em Sardes? A aparência da igreja sobressaía sobre a essência da igreja. Era uma igreja que estava com uma aparência cristã, mas uma igreja que tinha perdido a sua essência cristã. E como é fácil nós nos perdermos diante dos elogios, é muito fácil também nós estarmos fazendo muita coisa em nome de Deus, mas estarmos distantes de Deus. É muito fácil nós fazermos as obras que Deus disse para fazer, só que o nosso coração está enfrentando, está permanentemente numa frieza e num distanciamento diante de Deus. Vai naquela linha de fazer o certo, só que da maneira errada. Fazer o certo, mas deixar o que é essência, o que é mais importante, de lado. E assim como com os elogios nós precisamos lidar, com esta aparência sem essência, nós precisamos também, assim como os irmãos ali, nós precisamos também lutar todos os dias, porque é muito fácil com que isso aconteça. De repente, nós vamos nos envolvendo, nós vamos fazendo, e a nossa vida com Deus, a nossa vida está literalmente enfraquecida, está morta. Um exemplo prático, e eu vou usar da nossa classe. Se um pastor, por exemplo, não tomar cuidado, ele pega a Bíblia apenas para preparar o sermão para a igreja. Se ele não tomar cuidado. Um líder ministerial pega a Bíblia e ora apenas para preparar algo para alimentar o rebanho. E não para ter uma vida no secreto do quarto, em oração, uma vida de essência, e deixar com que, a partir desta vida, flua o que Deus quer fazer por seu intermédio à igreja. Precisamos tomar muito cuidado. E é isso que Jesus estava dizendo. Irmão, igreja, presta atenção, acorda. Vocês têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. Então volta. Eu estou chamando vocês de volta, um choque de realidade. Volta, porque o que vocês estão fazendo está sendo muito elogiado, mas vocês estão perdendo a sua salvação por causa disso. Porque a palavra vai dizer por intermédio ali, Jesus vai dizer por intermédio de João, que havia poucos remanescentes, que haviam poucos que não haviam se perdido. E Jesus estava falando com a igreja. A igreja está desta forma. Mas e aí? Se a igreja está dessa forma, e agora? O que eu devo fazer? Os conselhos da palavra de Deus estão na mesma carta, quando diz: estejam atentos, sejam vigilantes, para que vocês não se percam nas suas próprias obras. Fiquem atentos, para que vocês não se percam
do Senhor da igreja. Fiquem atentos, sejam vigilantes, inclusive para não serem pegos de surpresa. Fiquem atentos. O que mais nós devemos fazer? Fortaleça o que resta. Tem algo pronto para morrer, mas fortaleça isso que resta. Mas aí alguém pode perguntar, mas pastor, uma pequena parte vai ser e vai fazer a diferença numa frieza geral, numa pegada assim de morte espiritual? Eu vou dizer, porque a palavra de Deus vai dizer que sim, que uma minoria ativa pode chamar a maioria da morte espiritual e fazer a chama queimar outra vez. Uma minoria, na força do Senhor, pode fazer com que o que estava morto volte a viver. Por isso, fortalece o que resta. Lembre-se, outro conselho, lembre-se daquilo que tens recebido e ouvido. Não sejam negligentes, não sejam indiferentes, mas lembram-se do que aconteceu no passado. Lembra-se das promessas do futuro e voltem para mim. Obedeçam e arrependam-se. Este é o conselho. Portanto, o que Jesus estava dizendo ali? Volta para mim, Sardes. Igreja em Sardes, volta para mim. Para tudo o que vocês estão fazendo e voltem para mim. Eu devo parar de fazer então as boas obras, Senhor? Não, Sardes, você não deve parar de fazer as obras. Você deve apenas inverter as prioridades. E aí, gerar em oração, gerar no secreto do seu quarto, tudo o que você for fazer em meu nome. E quando isso acontece, nós não vamos cheios de expectativas e tentativas para ver se dá certo. Mas quando é gerado, nós vamos para o alvo, e o alvo é alcançado, porque foi gerado naquele momento em que o próprio Jesus disse, faça isso, faça aquilo, ou até mesmo não faça isso, ou até mesmo não faça aquilo. Essa palavra vem para nós no momento em que, como igreja, nós estamos cumprindo 23 anos. E hoje à noite, assim como está acontecendo comigo, o Senhor quer dizer o seguinte: parem tudo o que vocês estão fazendo, igreja, volte para mim, reveja as prioridades, volta para o seu quarto, volta para a oração, volta para a leitura da palavra, volta para a consagração, e aí as suas obras serão bem-sucedidas, porque o início mudou. A obra pode ser a mesma, aparentemente, mas da maneira como ela foi gerada, mudou-se. Sardes, volta para mim. Igreja, volte-se para mim. Sardes, uma igreja conhecida, mas não uma igreja relevante. E é muito diferente ser conhecido do que ser relevante. E nós, nos próximos anos, nós queremos ser conhecidos ou nós queremos ser relevantes? Se nós quisermos apenas ser conhecidos, nós não precisamos de oração, nós não precisamos da palavra, nós não precisamos de consagração. Apenas uma boa oratória resolve, boas técnicas resolvem, um bom sorriso resolve, recursos resolvem. Só isso resolve. Mas se nós quisermos ser relevantes, nós precisamos de oração, nós precisamos de consagração,
nós precisamos inverter as prioridades para que tudo e absolutamente tudo o que formos fazer, do levantar ao deitar, seja gerado em oração para a glória de Deus. Mas e a oratória? Não conta? Mas e as técnicas não contam? Mas e os recursos não contam? Contam. Mas quando a prioridade é invertida, isto vem de forma secundária, isto vem de brinde pelo próprio Senhor. Ele nos motiva, Ele faz, Ele abre as portas, é Ele quem faz. Porque precisa ser gerado no secreto da intimidade com Deus. Para o nome ser encontrado no livro da vida, como está citado aqui, precisa-se ter uma vida com Deus. A começar daqui. Não de um futuro, mas uma vida no presente. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Você tem fama de estar vivo, mas está morto? Hoje o Senhor te chama. Nós, como igreja, individual, no coletivo no individual. O Senhor nos chama para voltar para Ele. Rever as nossas prioridades. Escute, não é deixar de fazer, é rever as prioridades. É gerar aquilo que Ele quer fazer por nosso intermédio e deixar com que Ele faça na nossa vida e através de nós. Porque ali havia fama de estar vivo, mas no fundo era um cemitério espiritual. O que Deus quer é que esta palavrinha cemitério espiritual desapareça e sejamos todos uma igreja viva para a glória de Deus. Conseguimos fazer isso sozinhos? Não. Precisamos de quem? De Deus. E a partir de Deus, uns dos outros. E a partir de Deus e uns dos outros, alcançamos aos demais. Mas como nós precisamos de Deus, agora nós vamos orar e pedir que Ele nos receba de volta, nos acolha de volta e acenda a chama no nosso coração de volta. Vamos orar? Feche seus olhos então, querido. Querido Deus, amado Pai, o Senhor conhece todas as coisas. Nos lembramos, Pai, das cartas que o Senhor, por intermédio de Jesus, revelou a João e que João revelou às igrejas, em que o Senhor fazia questão ali de dizer que conhecia todas as coisas, conhecia o mais profundo. E Pai, quando nós olhamos para a história, nós nos lembramos também de Samuel, por exemplo, quando foi ungir a Davi, ele ficou impressionado, Pai, com Eliabe, mas o Senhor o havia rejeitado. A boa aparência quase enganou o profeta. E a boa aparência engana mesmo, Pai. A boa aparência engana quem está nos vendo e engana nós mesmos. E quando nós menos percebemos, o nosso coração já está totalmente perdido. O nosso coração já está totalmente desfalecido. E nós estamos, Pai, como se no modo automático das coisas. Fazendo e não sendo. Querido Deus, mas nós te pedimos que este estado de coisas mude na nossa vida, hoje à noite, em nome de Jesus. Acende a chama, Pai, que um dia queimou por Ti no nosso coração. Acende, Pai, o vigor, nos dá o vigor para oração, para a leitura da palavra,
para a consagração. Acende, Pai, e renova, Pai, este vigor. Querido Deus, quando nós estivermos com vontade de fazer, mas principalmente quando não estivermos fazer também, disciplina. Querido Deus, mudança de prioridade. Faz isso. Não queremos ser conhecidos como uma igreja meramente conhecida viva, mas queremos ser uma igreja que de fato carrega a vida. Mas isso só será possível se nós voltarmos para a essência. Querido Deus, pode ser um choque de realidade para nós, mas que bom que o choque de realidade acontece hoje e não acontece no dia do juízo. Que bom! Obrigado por essa misericórdia, obrigado por essa bondade, obrigado por esta graça, obrigado por não desistir de nós, obrigado, meu amado. Obrigado, porque o Senhor tem sido o Senhor desta igreja, o Senhor das nossas vidas, e continuará sendo até que seja dia perfeito. Por mais, Pai, que muitas vezes nós desviemos do caminho, o Teu amor nos persegue e nos traz de volta e fala conosco, graciosamente, mas sem deixar de ser forte, sem deixar de ser duro. Querido, faz em nós então aquilo que está no seu coração. Faz em nós então, para que nos próximos anos que estão por vir, nós não sejamos conhecidos, mas nós sejamos principalmente relevantes, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu santo e do Teu bendito nome, fazendo com que as nações da terra Te conheçam, Pai. Querido Deus, sê conosco, fortalece-nos, Pai, no dia da aflição, no dia mau, e que, Pai, a chama comece a pegar num coração, passe para o outro, para o outro, para o outro, que mesmo que seja uma minoria, fortaleça o que precisa ser fortalecido, e, como um incêndio, faz incendiar a Tua palavra, a Tua vontade em nós e através de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.